Olá pessoal, bora fazer mais um vídeo para vocês, beleza? Espero que todos estejam bem, tá? Fazer mais esse vídeo para vocês, mais um vídeo sobre espelhos esféricos, tá? A gente vai trabalhar hoje com a equação de Gauss, mais especificamente com o estudo analítico dos espelhos esféricos. Quando eu falo espelhos esféricos, a gente trabalha com o espelho côncavo e o espelho convexo. Eu já gravei um vídeo, tá lá no meu canal, e eu trabalhei com vocês um dos vídeos, os raios notáveis dos espelhos esféricos. Num outro vídeo eu fiz a construção das imagens e classificamos essas imagens. Aí a classificação, eu já passei no vídeo anterior, você vai ter que classificar para mim se a imagem é real ou virtual, se a imagem é dirigida ou invertida e também em relação ao seu tamanho, se ela é maior, se ela é menor, se ela é igual ao objeto. E agora, a gente nessa aula, nós também vamos classificar essa imagem, só que de uma maneira diferente, não pela parte gráfica, mas pelas equações. Aí eu vou passar para vocês as regrinhas, tudo certinho, e conforme você vai fazendo os cálculos, você vai classificando para mim essa imagem. Da mesma maneira que eu fiz no vídeo anterior, mas lá eu fiz graficamente. Agora a gente vai estudar analiticamente. Eu fiz um esquema aqui, eu construí uma imagem. Aqui eu desenhei para vocês o espelho côncavo, já está no vídeo anterior, essa construção gráfica. Aqui eu tenho um espelho côncavo e eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura. Aí eu soltei dois raios notáveis, como já mostrei para vocês. Vem paralelo, volta pelo foco, vem pelo foco, volta paralelo. No cruzamento dos dois raios refletidos, ali eu tenho a imagem, que é essa daqui. E lá no vídeo anterior, nós classificamos essa imagem. E como que essa imagem ficou? A sua classificação, ela ficou real, ela ficou invertida e ela ficou menor que o objeto. Mas agora, onde que eu quero chegar nesse vídeo? Quando a gente vai na parte analítica, quando a gente usa as equações, a gente também classifica essas imagens, mas não graficamente. Agora, quando eu olho para as equações aqui, eu tenho 1 sobre o foco. O F representa para mim a distância focal. Mas se eu olho lá no esqueminha, lá no gráfico, de onde que eu tiro essa distância focal? Eu tiro daqui, ó. Aqui eu tenho a distância focal do espelho. É a distância do vértice até o espelho. Aí quando eu volto aqui para a fórmula, eu tenho o P, que representa para mim a distância do objeto até o espelho. Esse objeto ele foi colocado a que distância do espelho? Voltando lá no gráfico, eu tenho aqui o P, que é a distância do objeto até o espelho. E quando eu dou sequência na equação aqui, eu tenho o P', que representa para mim a distância da imagem até o espelho. E quando eu volto lá no gráfico, da imagem até o espelho, eu tenho o P', é a distância que a imagem se encontra no espelho. Pegando uma outra equação, eu tenho aqui o valor do I. Quem é I? É o tamanho da imagem. Então, voltando aqui no gráfico, aqui eu tenho o tamanho da imagem. E o O aqui da equação representa para mim o tamanho do objeto. Agora, F, distância focal do espelho. O P, distância que o objeto foi colocado até o espelho. P', distância que a imagem se encontra no espelho. O I, tamanho da imagem. O O, tamanho do objeto. E o A, aqui da equação, é quantas vezes a imagem é maior, quantas vezes a imagem é menor. Quando você acha esse aumento linear, que nós representamos pela letra A,
esse A representa para mim um tamanho da imagem comparativo com o objeto. Se o exercício fala para mim, a imagem formada tem o dobro do tamanho do objeto. Então isso mostra para mim que o A vale 2. A imagem formada tem o triplo do tamanho do objeto. Então isso mostra para mim que o A vale 3. E se a imagem é a metade do tamanho do objeto? Então significa para mim que o A é 1 sobre 2. E se a imagem é 1/3 do tamanho do objeto? Então isso mostra para mim que o valor do A é 1 sobre 3, fica uma fração. E se a imagem tem o mesmo tamanho do objeto? Então isso mostra para mim que o A vale 1. Mas tudo isso eu vou jogar em números para vocês. Aqui é só para você mostrar, só para eu mostrar a formulinha para vocês. Eu tenho a primeira equação, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu tenho aqui, pessoal, o foco, de repente em determinado exercício, ele não dá direto para você a distância focal, mas ele dá para mim o raio de curvatura do espelho. Então eu tenho aqui o raio de curvatura do espelho. Então o raio de curvatura do espelho, de repente que ele anuncia lá para você no exercício, eu preciso do foco para jogar aqui. Então eu uso essa equação, eu sei que o foco é o raio dividido por 2. Quando eu venho aqui para o esqueminha, para o gráfico, o raio de curvatura é essa distância do centro até o vértice. E o foco está na metade. Então se eu tenho um raio de curvatura, por exemplo, de 30 centímetros, então significa que o foco é 15 centímetros, o foco é a metade do raio, beleza? Onde que eu quero mostrar aqui também para vocês? Aqui eu tenho uma sequência, eu gosto, pessoal, de circular isso daqui, onde eu gosto de falar para os alunos assim, imagina que nós temos aqui 4 pedaços, você vai uni-los de 2 em 2, então você vai formar para mim uma formulinha de 2 em 2. Então eu posso formar uma formulinha esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. Eu posso formar uma formulinha esse com esse, ou esse com esse, ou esse daqui com esse. Eu tenho ali uma sequência de 4 pedacinhos, você vai ler o exercício, fazer a retirada dos dados e analisar de que maneira que você vai juntá-los. E dessa maneira você vai classificar a imagem para mim com essa regrinha aqui. Quando eu coloquei essa observação, da mesma maneira que a gente vinha classificando essa imagem, se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida, se ela é maior, menor ou igual, agora a gente vai classificar essa imagem, mas pelo resultado das letras. Pessoal, como que eu sei se a imagem vai ser real ou virtual? Você vai achar para mim o valor do P'. Você vai escolher uma das fórmulas que tem o P' e acha o valor do P'. De repente você achou o valor do P' lá no seu cálculo e deu mais 10 centímetros. O que significa isso? Mais 10 significa que é um resultado positivo. Se é positivo, é maior que 0. E se é maior que 0, a imagem é classificada como real. Mas se de repente eu tivesse achado o valor do P' e o resultado deu menos 10, então esse sinal negativo mostra para mim que é menor que 0. E se é menor que 0, achei o valor do P' e ele é menor que 0, significa que a imagem é virtual. E isso, pessoal, tem que tomar cuidado até no enunciado do exercício. Às vezes lá ele oferece o valor do P' para você, mas ele não coloca o sinal negativo, só que ele fala que a imagem é virtual. Então você tem que saber que toda vez que a imagem for virtual, o resultado do P' é negativo.
Então dá para eu fazer a primeira classificação achando o valor do P'. Eu achei o valor do P', deu positivo, a imagem é real. Deu negativo, a imagem é virtual. O outro passo aqui, a gente vai para o foco. Toda vez que eu achar o valor do foco e der um resultado positivo, se é maior que 0 é positivo, então indica para mim que o espelho é côncavo. Se eu achei o valor do foco e eu achei que o resultado deu negativo, então significa que o espelho é convexo, porque vai ter exercício que ele vai pedir para você determine a distância focal e classifique esse espelho entre côncavo e convexo. Aí você vai pelo sinal do resultado. Deu positivo, côncavo. Deu foco negativo, convexo. E aí embaixo, trabalhando com o valor do I, se você lá na equação acha o valor do I e esse I deu um resultado positivo, significa que a imagem será direita. Se o valor do I é um resultado negativo, a imagem será invertida. Então eu achei o valor do I e deu mais 5 centímetros. Esse mais indica que a imagem é direita. Deu menos 5. Esse menos indica que a imagem é invertida. Então é pelo sinal do número que você avalia para mim. E além do I, que nos dá a imagem direita e invertida, o A também, que é a amplitude, através da amplitude do aumento linear, dá para você classificar para mim se a imagem é direita ou invertida. Eu achei o valor do A e deu positivo, então a imagem será direita. Eu achei o valor do A e deu negativo, então a imagem será invertida. Então, achando o valor do I ou achando o valor do A, pelo sinal você sabe se a imagem será direita ou invertida. Só que o A, além de oferecer para nós se ela é direita ou invertida, ele também oferece o tamanho. Se eu achar o valor do A e o resultado for igual a 1, significa que a imagem é igual, o mesmo tamanho do objeto. Se eu achar o valor do A e der um resultado maior que 1, ou seja, 1,5, 2, 2,5, 3, então significa que a imagem é maior que o objeto. Se eu achei o valor do A e dá um resultado menor que 1, tipo 0,5, 1/3, 1/5, então a imagem será menor. Só toma cuidado, pessoal, porque o valor do A, ele nos oferece duas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Eu achei o valor do A e deu mais 5. Esse sinal positivo, eu carrego essa regrinha aqui, ó, do maior que 0, menor que 0. Se é positivo, é maior que 0. Então a imagem será direita. E o número 5, aí eu já caio nessa regra de baixo. O 5, ele cai aqui, ó, ele é maior que 1. Então a imagem será maior. Se eu achar o valor do A e o A dá um resultado, por exemplo, menos 1/3. Esse sinal negativo indica essa regrinha aqui, ó, que a imagem é invertida, porque se é negativo é menor que 0. Então a imagem será invertida. E esse 1/3 cai nessa regrinha aqui, ó, indica para mim que 1/3 é menor que 1, é 0, alguma coisa. Então, essa imagem ela é classificada como menor. Por isso interessante você achar o valor do A, porque ele oferece para mim duas classificações. Pelo A, tem como você falar para mim se é direita ou invertida, tem como você falar para mim em relação ao tamanho, se é igual, se é maior, se é
menor que o objeto. E eu joguei aqui na lousa para vocês um exemplinho básico, só para a gente classificar a imagem através dos cálculos. Ele fala o seguinte: um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho. Então, a distância do objeto até o vértice do espelho é de 40 centímetros. Então, isso mostra que o valor do P lá na fórmula é de 40 centímetros, certo? Que é a distância do objeto até o espelho. Aí ele continua: de um espelho esférico côncavo, se é côncavo, eu já sei que o foco é positivo. E a distância focal é de 15 centímetros. Então eu tenho que o foco, eu não tenho necessidade, mas eu vou colocar aqui para vocês, pelo fato de ser côncavo, é positivo. E tem valor 15 centímetros. Aí ele fala: classifique essa imagem. Aí você vai classificar para mim se é real ou virtual, se é direita ou invertida, se é maior, menor ou igual. Agora raciocina comigo. Se eu achar o valor do P', já dá para eu saber se é real ou virtual. Tá? E quando eu pego a equação que eu tenho aqui em cima, essa equação eu tenho lá no enunciado, eu tenho o valor da distância focal, eu tenho o valor da distância do objeto até o espelho. Eu tenho o valor do F, eu tenho o valor do P. Aí eu acho o valor do P'. Então eu pego essa equação, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Então resolve a matemática. 1 sobre 15, 1 sobre 40, mais 1 sobre P'. Matematicamente, fica assim, ó, 1 sobre 15, menos 1 sobre 40, está positivo, joguei para lá negativo, que é igual a 1 sobre P'. Achando o MMC de 15 e 40, eu chego à conclusão que dá 120. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 15 dá 8. 8 vezes 1, 8. Menos 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3 dá 5 por 120. E 1 sobre P'. Se eu cruzo aqui, voltando, então fica 5 vezes P', 5 P', 1 vezes 120, 120. Então P' é 120 dividido por 5, e P', se eu faço 120 dividido por 5, pega o 12, 2, sobra 2, abaixa, 4 vezes 5, 20. Então vai dar um resultado positivo de 24 centímetros. O que mostra isso para mim? Isso mostra que esse resultado positivo classifica a imagem para mim como sendo real. Porque se eu achei o valor do P' e ele deu positivo, a imagem é real. Agora, se eu achar o valor do A, eu descubro se ela é direita ou invertida, se ela é maior, menor ou igual. Então, pegando aqui, eu vou até aproveitar esse pedaço aqui da lousa, eu acho que cabe, pessoal, fica mais próximo. Se eu volto aqui na equação, eu vou achar o valor do A, certo? Eu vou juntar com quem? Se eu juntar com essa parte aqui, como eu acabei de achar o valor do P', então eu já tenho o valor do P, tá? Então eu junto A é igual a menos P' sobre P.
A igual. O P' eu acabei de achar, 24. Só que aqui tem o menos da equação. Aí eu vou dividir pelo valor do P, que é 40. Então aqui eu tenho que é 40. Pessoal, essa divisão eu já sei que vai dar um resultado negativo. Eu posso simplificar isso daqui, tá? Essa simplificação aqui, ela dá no mínimo por 2, quer ver? Então vai ficar menos 12 por 20. Aí daria por 2 de novo, mas não tem necessidade. Onde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é aqui, ó. O resultado deu negativo. Se o resultado deu negativo, significa para mim que eu caio nessa regrinha aqui, ó. A imagem será invertida. Então eu tenho aqui a imagem invertida. E eu caio nesse resultado, que quando eu faço 12 por 20, se eu simplificar de novo por 2, vai dar 6 por 10. E 6 por 10, se eu simplificar de novo, vai dar por 2, vai dar 3 quintos. O 3 quintos, pessoal, se você pegar 3 e dividir por 5, vai dar um número menor que 1. Vai dar um número 0, alguma coisa. Então significa que a imagem será menor. Então o que eu fiz nesse exemplo aqui? Pelo estudo analítico, pelas equações e por essa regra aqui, eu classifiquei a imagem para vocês. Então a imagem desse objeto, ela é real, ela é invertida e ela é menor, tá? Então espero, pessoal, ter agradado vocês nesse vídeo, tá? Eu agradeço vocês por estar me assistindo. E estamos aí, pessoal, para ajudar. Vou gravando mais vídeo, vou postando lá no meu canal, vocês podem ir conferindo, beleza? Abraço, pessoal, valeu!